quarta-feira, dia 23 de abril de 2025, a palavra de Deus como alimento espiritual para nós hoje encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Assim está escrito: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Palavras de salvação. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, mais uma vez nos dirigimos diante do trono da graça para pedir o teu auxílio. Permita, Senhor, que essas sagradas letras habitem em nossos corações, tal como afirmou o salmista: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Assim nós imploramos, no nome santo de Jesus. Amém. Minhas irmãs, meus irmãos, vos saudamos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É de salientar que Deus colocou o ser humano para viver em sociedade. Dentre muitos propósitos pelos quais Deus fez esta socialização, um deles é de que cada qual seja uma testemunha dos eventos ou factos que ocorrem no seu tempo de vida. Agora perguntem, mas por que razão Jesus teve de se manifestar diante de muitas pessoas e em diversos lugares num prazo de 40 dias antes de ascender ao céu? Vamos meditar no nosso tema de hoje. Jesus apareceu aos mais de 500 irmãos. Jesus apareceu aos mais de 500 irmãos. A primeira carta de Paulo aos Coríntios procura dar respostas a muitas perguntas que a vida impõe, para, na verdade, sanar certas dúvidas e resolver problemas na igreja, apresentando assim soluções viáveis por meio de ensinamentos da palavra de Deus aos crentes, para que esses crentes saibam viver em uma sociedade depravada com capacidade suficiente para manter firme sua fé, sua fidelidade e também sua integridade. Porém, enquanto a humanidade existir, sempre haverá pessoas que não acreditam que Jesus ressuscitou. Mas isso não pode abalar nem diminuir a nossa fé. Sim. Depois de sairmos do período da Quaresma, que culminou com a morte de Jesus, terminados esses 40 dias, entramos outra vez num período de 40 dias de muitas lições de Jesus, onde tenho considerado como tendo tema central: tira dúvidas. Tira dúvidas. Muitas vezes as pessoas olham para Tomé como único que duvidou
dos seus colegas sobre a ressurreição do grande mestre. Mas vamos supor que Jesus, depois de ressuscitar, não tivesse aparecido a ninguém. No mesmo instante, subisse diretamente ao céu e não houvesse nenhum texto bíblico que fizesse referência à sua ressurreição. Qual seria a interpretação e o posicionamento da humanidade, ou mesmo de cada um de nós? Por essa razão, no texto em referência, apóstolo Paulo nos assegurou que, além dos discípulos, também há muitas outras pessoas que viram Jesus ressuscitando. E ele afirma categoricamente que mais de 500 irmãos ou cristãos foram testemunhas oculares da sua manifestação. Todas estas evidências revelam provas suficientes de que a ressurreição de Jesus Cristo é um fato real. Está longe da hipótese de ser uma mera ficção ou mesmo um mito, porque ele reservou esse período de 40 dias de aparições com o propósito de tirar dúvidas à humanidade e aos seus seguidores, sobretudo. Quando Paulo escreveu este trecho, no ano 56 depois de Cristo, ele diz que alguns irmãos dentre os 500 ainda estavam em vida. Portanto, não sejamos desencorajados em momento nenhum pelos incrédulos que negam essa verdade. Em vez disso, devemos encher-nos de esperança em plena certeza de que um dia, quando Cristo voltar, cada um de nós que crê e os incrédulos estaremos todos diante da prova viva, o próprio Jesus, aquele que deixou a firme e mais bela promessa, dizendo: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Sim, se o nome já consta do livro da vida, até porque o lugar dos vencedores também já está garantido. Desde o momento em que o nosso bendito e eterno Salvador fez o que tenho considerado como o melhor pedido ao Pai a nosso favor, que só duvida quem não quer tais privilégios. Jesus fez a seguinte petição: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da criação do mundo. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24. E então, minha irmã, meu irmão, não achas confortadora, digna
de aceitação e digna de confiança esta garantia de Jesus? Porém, até hoje, ainda algumas pessoas negam que Cristo havia ressuscitado. Outras, ainda assim, acreditam que as pessoas não poderiam ressuscitar fisicamente. Para tal, o que nós devemos ter em conta é que a ressurreição de Cristo nos garante toda a segurança e certeza de que teremos um corpo novo de glória e vivo depois que morrermos. Porque a ressurreição é o segredo da esperança cristã, partindo mesmo da igreja militante até a igreja triunfante, onde passaremos a eternidade com Cristo, nosso Redentor, aquele que vive para sempre. Mas isso só passa por abandonar os nossos hábitos, os nossos costumes e as nossas vontades defeituosas que não condizem com a palavra de Deus. E então, daí marcar diferença, tornando assim uma influência positiva diante de milhões de pessoas corrompidas neste mundo tenebroso. Sim, a ressurreição do Senhor revela para nós que agora somos livres do pecado por meio de Jesus. A manifestação de Jesus na vida de alguém traz, por isso, bênçãos incontáveis, bênçãos inefáveis. Ele oferece a vida eterna para cada um de nós que, na verdade, o aceitamos. Com isso, somos convidados a ter um relacionamento pessoal e eterno com Ele. Isso deve certamente começar agora e não depois. Não podemos adiar este compromisso pessoal, este relacionamento pessoal, esta comunhão perfeita com o Senhor. Por isso, o tempo é este, de cada um de nós rever a sua vida e também acertar o seu passo com o Senhor. Que o nosso Deus, aquele que é todo-poderoso para fazer muito mais do que pensamos, muito mais do que esperamos, venha nos abençoar de hoje para sempre. Amém.